E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa com um empresário que está prestes a fechar o maior negócio de sua vida. Mas logo antes de começar, sem qualquer aviso, ele desmaia repentinamente. Mais tarde, descobre-se que não é apenas ele. Um por um, muitas pessoas começam a perder a consciência, criando caos em todos os lugares. A cena muda e conhecemos um professor de geologia, o Dr. Josh, que está ensinando seus alunos sobre quando ondas sonoras passam por rochas sólidas, seu comprimento de onda e frequência mudam, ajudando-nos a entender a estrutura da Terra. Nesse momento, alguns funcionários do governo, sem dar qualquer explicação, o levam junto com seu colega, o Dr. Serge, um especialista em armas nucleares, para uma investigação secreta. Após testemunhar numerosos corpos em um armazém e aprender com o general do exército que todas essas pessoas morreram no exato mesmo momento, o general busca sua ajuda para determinar se isso é um ataque com armas. Josh, um especialista em geologia, rapidamente deduz que todas as mortes foram causadas por um poderoso pulso eletromagnético conhecido como EMP, já que todos os indivíduos tinham implantes de marca-passo. No entanto, isso não pode ser uma arma, já que a humanidade não possui a energia para criar uma onda eletromagnética tão poderosa. O general precisava apenas dessa informação, então os despede, embora Josh sugira que eles investiguem mais a fundo o assunto. As preocupações de Josh se provam válidas, pois começam a surgir incidentes de ataques em massa de pássaros em vários países. Josh conecta com sucesso esse incidente ao anterior, explicando que os pássaros usam o campo magnético da Terra para migrar. Para simplificar, a pequena quantidade de ferro nos cérebros dos pássaros os ajuda a se alinhar com o campo magnético da Terra, assim como a bússola em nossos celulares. Esse fenômeno também afeta o ônibus espacial Endeavour enquanto retorna à Terra para a reentrada e, como resultado, o ônibus quase colide com um estádio, mas consegue fazer um pouso de emergência em um córrego, evitando por pouco um desastre. Enquanto Josh estuda recentes incidentes estranhos, como migrações de pássaros e falhas inexplicáveis em aeronaves, ele imprime um modelo 3D do campo magnético da Terra para análise. É então que ele enfrenta uma das realizações mais horripilantes de sua vida. Ele imediatamente compartilha sua descoberta com o renomado Dr. Konrad Zimski. Depois que Josh sai, Zimski retira um documento ultra-secreto de um armário. Mais tarde naquela noite, auroras aparecem no céu e não são observadas como um aviso de um desastre iminente. Zimski então imediatamente organiza uma reunião secreta com altos funcionários do governo para entender a seriedade do problema. Com base em sua pesquisa, Josh explica a causa do problema. O núcleo interno da Terra é cercado por trilhões e trilhões de toneladas de ferro, envolto por um núcleo externo líquido. Este líquido gira constantemente em uma direção, gerando o campo magnético da Terra. Mas agora esse líquido parou de girar. Por causa disso, em alguns meses, aeronaves começarão a cair do céu, dispositivos eletrônicos serão afetados e, eventualmente, as cidades serão atingidas por tempestades torrenciais. No final, a Terra será completamente destruída. No entanto, não há pista de por que isso está acontecendo e consertá-lo é quase impossível, já que os humanos só conseguiram alcançar 11 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O núcleo está a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade, com uma espessura de 1.500 quilômetros e temperaturas superiores a 5.000 graus Celsius. Acontece que Josh conseguiu criar um dispositivo que pode pulverizar qualquer objeto usando ondas ultrassônicas de alta frequência, uma tecnologia também usada em operações médicas para quebrar pedras nos rins. Ele também descobriu um elemento incrivelmente forte chamado únion, capaz de suportar qualquer quantidade de pressão e calor. A propriedade única deste elemento é que quanto mais pressão e calor enfrenta, mais forte ele se torna. Este elemento é perfeito para construir uma nave que possa suportar a imensa pressão e calor do núcleo da Terra. Sem outra solução melhor disponível e com o tempo se esgotando, o governo fornece a ele todos os recursos financeiros e humanos necessários, já que o governo dos Estados Unidos não quer que a notícia do apocalipse iminente se espalhe. Assim, um jovem hacker chamado Frinch é encarregado de detectar e apagar quaisquer postagens relacionadas na internet. Após vários dias de trabalho árduo, eles conseguem construir uma poderosa nave chamada Vanjou, capaz de alcançar o centro da Terra, equipada com energia nuclear e o mesmo dispositivo ultrassônico. Vanjou irá abrir caminho através das camadas da Terra à medida que progride. Josh desenvolve um dispositivo sonar para ajudá-los a navegar pelas rochas, semelhante a como um exame de tomografia funciona em hospitais, já que não podem ver através das rochas. A nave inteira é dividida em 6 compartimentos, permitindo que eles ejetem qualquer parte em caso de mau funcionamento. De acordo com o plano, Vanjou irá despejar algumas ogivas nucleares de megatoneladas no núcleo na esperança de reativar a rotação. No entanto, Zimski e o general discutem em particular sobre um projeto chamado Destino. Antes que a audiência possa compreender qualquer coisa,
A Terra começa a enfrentar consequências devastadoras, com países sendo destruídos por relâmpagos intensos. Sem tempo para mais testes, eles embarcam na missão. Ao mergulhar, a tripulação do Virgil tem uma experiência extraordinária com baleias cantando ao seu redor enquanto seu sonar funciona como música para as baleias. Ziemski seleciona a parte mais profunda da Terra, a Fossa das Marianas, para a entrada devido à sua camada de crosta fina, embora seja um ponto quente para terremotos. Ao atingir a superfície, sua nave é pega em um tornado gerado pelo terremoto. Como o Virgil é feito de tínio, que requer imensa pressão e calor para manter-se intacto, começa a se fracturar sob a força do tornado. No entanto, com a habilidade de Iverson, eles conseguem disparar lasers em um ponto específico, permitindo que o Virgil entre na crosta da Terra. Após uma jornada de 12 horas, eles entram na camada do manto e encontram estranhas manchas escuras no sonar. Josh percebe que essas manchas escuras indicam áreas ocas pelas quais o Virgil não foi projetado para deslizar ou voar. Antes que possam reagir, o Virgil colide com um mundo desconhecido de cristais gigantes. Eles sobrevivem ao impacto, mas um cristal gigante entope seu laser. Eles não têm escolha a não ser sair e limpar a obstrução, usando nitrogênio para resfriar a parte sensível do impulsor. Uma vez do lado de fora, eles percebem que estão em um casulo de cobalto criado pela intensa pressão. Infelizmente não podem explorar mais, pois a lava fundida começa a inundar. Eles retiram os cristais, mas perdem Iverson, que é atingido por um cristal que cai do alto e o faz cair dentro da lava. Com a perda, Rebecca tem que assumir o posto do falecido companheiro. Avançando, finalmente alcançam o núcleo externo 2 dias depois. No entanto, ao se prepararem para ativar o dispositivo nuclear, enfrentam uma enorme estrutura de diamante do tamanho de uma ilha. O sistema é acionado automaticamente e ejetará o compartimento danificado, aprisionando a unidade de controle nuclear. Serge se sacrifica, voltando ao local e joga a unidade para Josh antes que seu compartimento seja ejetado e destruído sob a imensa pressão do núcleo. Serge era um amigo próximo de Josh, então ele fica devastado, mas para salvar a Terra eles têm que seguir em frente, esquecendo tudo. Após algum tempo, eles finalmente entram na camada externa do núcleo, que está fervendo a uma temperatura de 6.000 graus Celsius, composta de ferro e níquel fundidos. Eles então fazem uma descoberta surpreendente. A densidade ali é mais fina do que haviam antecipado. Isso significa que os explosivos que carregam não são suficientes. Agora precisam carregar o detonador e executar o plano B. Ao ouvir isso, os outros ficam chocados, perguntando qual é o plano B. Então o general revela o segredo do Projeto Destino através dos documentos classificados. De fato, o exército dos Estados Unidos descobriu que seu inimigo havia criado uma arma capaz de gerar terremotos em qualquer lugar. Como contra-ataque, desenvolveram uma arma ainda mais poderosa sob a liderança de Ziemski, que dispara ondas magnéticas de alta potência nas falhas da Terra. Agora entendemos por que o general estava tão preocupado apenas se era um ataque inimigo. Naquele momento, Josh também descobre por que o núcleo da Terra parou subitamente. Foi por causa dos testes do destino. O próprio exército dos Estados Unidos é responsável pela devastação da Terra. O general sugere que ao retornarem poderiam disparar o destino mais uma vez para reiniciar o núcleo. Mas Josh discorda completamente disso, já que isso poderia destruir a Terra inteiramente, fazendo vulcões erupcionarem por toda parte. Além disso, eles não têm tempo para voltar, então devem elaborar o plano C. Antes que o general possa concordar, um buraco começa a se formar na camada de ozônio, e os intensos raios solares diretos começam a ferver o oceano. Estruturas de aço massivas também começam a derreter e se partir. Ao ouvir isso, o general decide não esperar e arriscar, pois Josh e sua equipe são pouco prováveis de voltar. Eles prosseguem e ordenam que o destino seja disparado, mesmo que isso signifique que podem perder suas vidas devido ao poderoso choque que acontecerá, pois não tem outra escolha. Com tempo limitado, Josh contata o hacker Flint, que infiltra no banco de dados do governo dos Estados Unidos para desativar o Projeto Destino. Enquanto isso, Josh e Braz elaboram uma solução e Ziemski sugere detonar explosões nucleares em um padrão, criando um efeito de onda que gera uma forma de onda grande o suficiente para reiniciar o núcleo da Terra. Para alcançar isso, eles precisam dividir as ogivas nucleares em partes separadas, colocá-las em diferentes compartimentos e, em seguida, ejetar cada compartimento. O problema é que os compartimentos não podem ser ejetados manualmente. O sistema só os ejeta automaticamente durante uma violação de emergência. Portanto, eles devem manualmente anular o sistema de ejeção que está localizado na seção do impulsor. Esta seção é aquecida pelo núcleo, ardendo a 9.000 graus Celsius, enquanto seus trajes conseguem suportar apenas metade dessa temperatura. Além disso, após o último uso de nitrogênio, eles não têm nitrogênio suficiente restante para resfriar novamente o impulsor. Sem outras opções, Braz decide se sacrificar bravamente pela missão, dando um adeus de coração pesado. Braz entra no impulsor em chamas.
O calor é tão intenso que suas ferramentas de ferro e suas botas começam a derreter rapidamente. Do outro lado, o destino está prestes a disparar e Flint tenta com todas as suas forças assumir o controle. Finalmente, justo quando o destino está prestes a disparar, Flint consegue hackear o sistema de controle e desvia toda a fonte de energia para outro lugar. Enquanto isso, Bryce, de alguma forma conseguindo suportar o calor, consegue anular o sistema, mas acaba perecendo no calor extremo. Eles não têm tempo para lamentar, então imediatamente começam a montar e ejetar as partes da ogiva nuclear em cada compartimento. No entanto, quando apenas 2 compartimentos restam, Josh percebe que ainda não tem explosivos suficientes antes de acionar o efeito de onda. Enquanto tentam encontrar uma solução, o Van-Joe enfrenta uma grande sacudida devido a um colapso do piso. Essa sacudida faz com que Zimski fique preso sob as ogivas nucleares e sua conexão com Rebecca seja perdida. Rebecca, sem saber do acontecido, aciona a ejeção do compartimento, e com isso não há tempo para ajudá-lo. Zimski pede para Josh se salvar para o bem da humanidade e, não tendo escolha, o cientista sai do compartimento. Mesmo morrendo, Zimski compartilha um plano brilhante, revelando que poderiam usar as barras de combustível do Van-Joe para aumentar o poder da explosão final. Mas isso também significa que o Van-Joe perderá sua fonte de energia. Josh tem que seguir com o plano e, no momento certo, coloca a barra de combustível nuclear ao lado da ogiva e ejetam o compartimento. Agora ambos ficam sem fonte de energia e podem apenas esperar pelo fim. Então Josh tem outra ideia brilhante. O casco do Van-Joe é feito de unobitanium, que absorve energia, calor e pressão. Então ele reconfigura o casco do Van-Joe para funcionar como um painel solar, dando à nave energia suficiente para sair. À medida que todas as explosões nucleares ocorrem uma a uma em um padrão específico, as explosões maciças dão ao Van-Joe um super impulso. O maior sucesso é que o poderoso efeito de onda faz com que o núcleo da Terra comece a rotacionar novamente, levando à recuperação da camada de ozônio e outras áreas. Josh e Rebecca felizmente conseguem guiar Van-Joe até o oceano. Algumas horas depois, a equipe de resgate nota várias baleias cantando e circulando um determinado ponto. Isso porque Josh usou o sonar ao acessar a energia de reserva, o que fez com que as baleias cantassem ao redor da nave novamente, permitindo que a equipe de resgate soubesse onde ela estava localizada. Dessa forma, ambos são salvos. No final do filme, Flint hackeia o sistema de um café desconhecido e vaza o vídeo ultra secreto do Projeto Destino, levando o exército dos Estados Unidos a ser investigado. Eventualmente, eles são forçados a desligar o Projeto Destino. Flint também conta ao mundo sobre os heróis secretos, para que seu sacrifício pela Terra não seja em vão.